Preço dos combustíveis, parte 1. Eu recebi uma pergunta bastante provocativa nos meus stories essa semana e ela diz o seguinte: disseram que era só tirar a Dilma que a gasolina ia baixar. Por que ela ficou mais cara? Bem, como falar sobre preço dos combustíveis é bastante complexo, vou gravar em duas partes este tema. Vocês vão receber um aulão sobre políticas de preços dos combustíveis. Vamos lá? No vídeo de hoje, vou falar sobre Petrobras como ferramenta de política econômica, preço dos combustíveis e composição dos preços dos combustíveis. Para começar, vamos ver um pouco sobre história econômica do Brasil, que está diretamente relacionada com a nossa reflexão. Os anos 1930 a 1970 foram definidos pela literatura da economia brasileira como período desenvolvimentista. Neste momento, o Brasil investe fortemente na indústria e, para viabilizar o seu desenvolvimento, houve forte atuação do Estado por meio de investimentos em eixos estruturantes, como energia, transportes, rodovias, portos, aeroportos, infraestrutura urbana, com programas habitacionais, saneamento, água e energia elétrica. Entendendo a importância do petróleo para a viabilização da modernização do país, ocorreu um debate entre aqueles que defendiam as empresas exteriores para estudar e explorar o nosso petróleo, ou seja, como a gente estava iniciando a exploração do petróleo, a gente não tinha ainda conhecimento nem tecnologia para isso, e haviam aqueles que defendiam que viessem empresas de fora para poder estudar e explorar o nosso petróleo. E também tinha o grupo dos nacionalistas, né, que fizeram essa campanha, o petróleo é nosso, né, que teve grande apoio de diversos setores e acabou culminando, né, na lei de 1953, que estabelecia, entre outros, a criação da Petrobras, que foi fundada no dia 3 de julho de 1953, no segundo governo do presidente Getúlio Vargas. A criação da empresa Petróleo S.A. está vinculada ao texto da Lei nº 2004, que dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo, que determinou o monopólio brasileiro sobre as atividades ligadas à pesquisa, exploração, ao refino e ao transporte da matéria-prima. Os investimentos para a constituição da Petrobras contribuíram para a pesquisa e para o desenvolvimento tecnológico da exploração e da produção do setor petroquímico nacional. Durante os anos desenvolvimentistas, a Petrobras, fortemente influenciada pelo comando do Estado, serviu de ferramenta na condução de políticas desenvolvimentistas, por fomentar o desenvolvimento de diversos setores produtivos estruturantes, uma vez que sua cadeia produtiva, ela tem muito cachorrinho latindo aqui, minha gente. Enfim, a cadeia produtiva, ela possui um amplo poder de engajamento econômico. A Petrobras, ela é responsável pela geração de um grande número de empregos de forma direta em suas instalações e atividades e também de forma indireta, que seriam setores produtivos ou empresas que dependem de alguma forma da produção de petróleo e combustível, ou seja, ela garante a produção, lembrando que energia é um dos principais insumos de produção dos setores produtivos, e também de distribuição de mercadorias, uma vez que os transportes barateados pelos combustíveis podem deixar os produtos nacionais mais competitivos no mercado. Sendo assim, a Petrobras é uma empresa estratégica para o desenvolvimento da nação, tanto na perspectiva da integração produtiva nacional, quanto a sua inserção internacional. Suas operações são capazes de criar grandes encadeamentos para o progresso brasileiro, sendo uma ferramenta poderosa nas mãos de quem as tem. É possível que esses elementos econômicos e de desenvolvimento tecnológico da Petrobras já esteja bem no consciente geral da população,
mas talvez sua importância como ferramenta política não esteja assim tão clara. Então vamos lá. Vamos falar sobre o poder do petróleo brevemente. O paradigma do petróleo, associado à segurança energética de um país, está ligado ao poder geopolítico, econômico, cultural e até mesmo bélico, que são elementos de disputa mundial pela hegemonia. O controle da exploração do petróleo é fundamental, inclusive para a soberania nacional. Ainda destacando a questão da segurança energética, lembrando que é primordial no planejamento de um país que deseja ser autônomo em sua economia. E como a economia do petróleo pode engajar os mais diversos setores produtivos? Uma das estratégias de desenvolvimento é a política de incentivos de preços. No caso do petróleo, como fonte energética, seria a garantia de preços mais baixos para a indústria, transportes e até mesmo o preço de revenda nos postos de combustíveis, pois o seu preço ele vai influenciar em toda a economia. Conforme vimos, a lei lá de 1953, que criou a Petrobras, determinou o monopólio do Estado sobre as atividades desenvolvidas na cadeia produtiva do petróleo. No ano de 1997, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve a revogação da exclusividade da Petrobras pela Lei 9.478, sobre pesquisa, exploração, produção, refino e transporte de petróleo brasileiro, permitindo também a atuação de empresas estrangeiras e privadas. De acordo com esta lei, desde o dia 1º de janeiro de 2002, cabe a cada agente econômico estabelecer suas margens de comercialização e seus preços de venda em um cenário de livre concorrência. É aí que a gente vai começar a falar sobre a composição dos preços dos combustíveis, entendendo como funciona toda a sua cadeia produtiva. Vamos lá? Aqui a gente tem um mapinha feita pela Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, que é uma empresa pública de pesquisa. E aí a gente vai ver aqui que, número 1, tem a extração do petróleo, depois o 2, o petróleo bruto vai para as refinarias, aí tem o 3, que da refinaria pode ir para o 3 ou diretamente para o 4, dependendo de onde as distribuidoras, que aqui que é o número 4, de onde que ela está comprando esse óleo refinado, certo? Aí aqui nesse ponto eu gostaria de destacar que a partir de 2002 começou a ser praticado os preços livres, as importações de todos os derivados também foram liberadas, além dos subsídios nos preços foram extintos. Então, aqui, essas transações de um númerozinho aqui para outro, ela ocorre de forma a preços de mercado, certo? E depois do número 4, é encaminhado para os postos de combustíveis. Aqui só destacando o número 5, né? Que o número 5 ele vai dar a condução do biocombustível, né? Que também compõe os combustíveis tipo a gasolina C, que é essa que a gente compra no posto de gasolina, porque ela tem a mistura da gasolina com o etanol, que é um biocombustível. E na composição no preço da gasolina vai estar o preço de realização do combustível derivado do petróleo, que é o preço que é repassado pelas refinarias. Tem o preço do custo do biocombustível, o A mais B é o preço repassado pelas distribuidoras, o C, que é as margens brutas de distribuição e revenda, aqui já é definido pelos postos de combustíveis, e os tributos federais e estaduais que são inseridos também no preço do combustível. Veja, todo esse cálculo aqui ele é feito, não tem um controle sobre esse preço que chega, não há um controle do Estado sobre esse preço que chega aqui na bomba do combustível. Muito se fala, tem que retirar os tributos, tal, mas existem outros passos da composição do preço, onde o Estado, por intermédio do seu controle da estatal Petrobras, poderia estar influenciando aí nesses preços, certo?
E aí a gente entra na discussão da abertura do mercado. A abertura do mercado no Brasil aconteceu nos anos 90, né? E o discurso, a defesa é de que a abertura do mercado é essencial para a desregulamentação dos preços, na medida em que, mediante a diversificação da oferta, ou seja, quanto mais gente vendendo, mais competição vai ter, e aí os preços podem cair relativamente. Mas ao que parece, não foi bem isso que aconteceu, certo? Vamos ver aqui. A partir de 2002, como já dito, né, os preços foram liberados de toda a cadeia, com a adoção de paridade ao mercado externo para os preços dos produtores. Durante o primeiro semestre de 2002, houve razoável aderência ao modelo, rompida a partir de agosto com o agravamento da questão cambial e a elevação dos preços do petróleo. E aí o governo, né, teve dificuldades na questão na gestão desses preços, né, por imposições do equilíbrio fiscal, não teve como mexer muito na questão das contribuições, e no máximo que conseguiu fazer foi a intervenção nos preços do gás para uso doméstico e retenção pela Petrobras dos repasses para os demais combustíveis. E aí a gente vai entrar no tema da privatização, né? Que é um debate que muito vem à tona, né? Onde o processo de privatização de uma empresa consiste na venda de uma empresa estatal do setor público para a empresa privada. As discussões a respeito da privatização da Petrobras não são recentes e de tempos em tempos suscitadas pelas conjunturas econômica e política do país e por questões ligadas à própria empresa, como dívidas e escândalos políticos que elas reacendem e atraem opiniões contrárias e favoráveis à privatização, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, certo? Mas por que privatizar? Os principais argumentos de ambos os lados levam em conta a lucratividade da empresa, a capacidade e eficácia de gestão do setor privado versus do Estado, e as prioridades e atribuições do Estado perante o mercado e a sociedade. Essa ideia ela vai ser muito importante para o debate no vídeo seguinte, certo, gente? Conforme apontamos anteriormente, a empresa não foi privatizada e continua sendo estatal, ok? Apesar de ter aberto seu capital para sócios minoritários. Então, apesar da Petrobras ser uma empresa estatal de economia mista, ou seja, de uma empresa pública de capital aberto com participação de outras empresas privadas e do Estado, sendo este detentor da maior parte das ações, o controle dos preços desta empresa tem impacto na economia nacional. Aí vem a questão, diante de tudo isso que foi falado, para que serve uma empresa pública se não para o desenvolvimento da nação, né? E aí a gente vai fechando aqui essa discussão mais introdutória, e em breve eu vou lançar aqui o vídeo 2, né, para fechar essa discussão, trazendo um momento mais recente da história das políticas de preços dos combustíveis no período dos governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, e entender por que no momento atual esse preço não para de subir. Então aguarde, acompanhe aqui que já já esse vídeo vai chegar aí na sua timeline. E em função da alta complexidade do tema, sobretudo no que envolve a tributação, este material possui simplificações que foram consideradas para facilitar a compreensão do leitor. Muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima.